E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Nova Gênesis e a mais esse Golden Pill. Eu sou o Double Armed, eu tô aqui com a tripulação da nave multiversal Ultima Thule. À minha direita El. E aí galera? À minha esquerda Gimel. Salve! E à minha frente Omega One. Beleza? E hoje a gente vai falar do grandiosíssimo filme A Última Tentação de Cristo. Que, bom, vocês vão ver como é algo incrível e, como a gente já trouxe algumas vezes aqui, o assunto do Nikos Kazantzakis. Então a gente vai ter muito o que discutir e provavelmente mais do que a maioria das pessoas comentam desse filme, né? Porque a maioria das pessoas nem mesmo sabe que é baseado num livro do Nikos Kazantzakis. Então é isso aí. Claro que antes de mais nada, deixa aí o seu like, pensa em comentar, pode ser durante o vídeo, mas lembra de participar aí do vídeo com a gente. Compartilha esse vídeo com mais pessoas. Se inscreve no canal, é claro, né? Agora vamos passar para o Omega One, que ele vai, como de praxe, como sempre, trazer alguns dados que dão um pontapé na nossa conversa. Bem, A Última Tentação de Cristo, do original The Last Temptation of Christ, é um filme norte-americano que estreou em 12 de agosto de 1988. Ele é dirigido pelo famoso Martin Scorsese, com roteiro de Paul Schrader, e como o Lamed falou, baseado no livro homônimo do Nikos Kazantzakis, que foi publicado em 1951. No elenco principal nós temos, entre outros atores, nomes como William Dafoe, que todo mundo conhece, né, como Jesus, Harvey Keitel como Judas, Verna Bloom como a Maria, mãe de Jesus, Barbara Hershey como Maria Madalena e até o David Bowie como Pôncio Pilatos, né? O Harvey Keitel, ele também é um autor bem conhecido e ele está em 6 dos filmes do Martin Scorsese. E o David Bowie é o David Bowie, né? No enredo, eu vou ler aqui uma sinopse oficial, digamos assim, né? O longa, assim como o livro de Kazantzakis, traz uma releitura sobre os últimos meses de Jesus Cristo, antes da crucificação, mostrando-o no início como um carpinteiro que faz as cruzes com as quais os romanos crucificam seus oponentes. Vivendo um terrível conflito interior, ele decide ir para o deserto, mas antes pede perdão a Maria Madalena, que se irrita com Jesus pois não se comporta como uma prostituta, e sim como uma mulher que quer sentir um homem ao seu lado. Ao retornar, Jesus reúne 12 discípulos à sua volta e transmite seus ensinamentos. No entanto, seu discurso é encarado como algo ameaçador, resultando na prisão e pena de morrer na cruz. Já crucificado, ele é tentado a imaginar como teria sido sua vida se fosse uma pessoa comum. E esse final aqui é basicamente a mensagem mais importante do filme, a cena final do filme que justifica o nome dele, né? A Última Tentação. E essa sinopse não faz jus a tudo que o filme nos apresenta, e é por isso que nós vamos entrar nos meandros dessa história, né? O filme começa com o narrador fazendo uma citação do livro do Kazantzakis, né? A natureza, abre aspas, a natureza dupla de Cristo, a ânsia tão humana, tão sobre-humana do homem alcançar Deus, sempre foi um profundo mistério para mim. A principal angústia e fonte das minhas alegrias e tristezas desde a juventude tem sido a interminável e implacável batalha entre o espírito e a carne, e a minha alma é a arena onde estes dois exércitos se encontram e combatem. Fecha aspas, a citação do Nikos Kazantzakis. E com isso, né, vamos iniciar aqui falando tanto desse filme, que é um filme muito bom, foi um filme bem polêmico quando estreou, mas sempre foi recebido por todos como um filme, né, de sucesso, um filme muito bem feito, né? E vamos falar tanto sobre o filme como do livro e da mensagem do Kazantzakis aqui. Nós vamos dar todas as pérolas douradas escondidas nessa obra clássica e maravilhosa. Eu queria falar logo que antes da gente entrar em profundidades do filme, em elementos do roteiro em si, que como o Omega falou ali, é considerado um filme muito bem feito e a gente é obrigado a reconhecer isso. O que mais me destacou visualmente é que é um filme que parece que cada quadro daria uma pintura, daria uma tela para ser exposto.
você poderia imprimir frame a frame desse filme e apresentar numa galeria, de tão arte que é cada cena. Então, eu acho que isso eu tô falando só visualmente. Diz esse cinema. É desse cinema. E é um meme, né, do Martin Scorsese. E eu tô falando só visual. Música, tudo, cara. Cara, atuação. Eu diria que esse filme, ele teve um sucesso, como o Ômega disse, mas acredito que ele só não se tornou, sei lá, um marco histórico no cinema por conta das polêmicas e da visão radical que ele traz. Porque, cara, é um filme assim, é uma obra-prima, Inclusive, cara. Sem falar que, além do visual, cada cena é muito simbólica, cada gesto, cada atitude, cada coisa que acontece tem um significado muito maior. Os cenários do filme, eles são quase que vaporwave. Você tem uma sensação de familiaridade muito grande. O cara conseguiu criar nesses cenários e realmente imprimir algo nesses cenários que, se a gente tenta imaginar, na maioria das vezes a gente vai imaginar um desertão, sei lá, na beira do Mar Morto. A gente tem uma imagem já meio que comum dessas coisas. Ele conseguiu dar algo de alienígena, algo de místico. Um céu azul. Tem uma cena de céu azul realmente que é incrível. E tem lá no final uma cena com o céu vermelho, que ele vai sendo coberto por uma fumaça, e aí a fumaça cobre o céu e torna ele laranja, avermelhado. Então, assim, esse trabalho com as cores é completamente místico, realmente expressa muito mais. É o que deve ser, pra mim, é o ideal do cinema, é isso, cara. É conseguir, mesmo com o realismo do cinema, e assentado no realismo que o cinema possibilita, você conseguir mostrar cenas completamente fantásticas, né, mano? Parecendo oníricas até, né? Inclusive, aliás, a forma como ele filma, né, vários shots, né? Eles tentam passar o que Jesus está sentindo, né? A solidão dele. Sim. Então a câmera, ela filma de longe assim para mostrar, sei lá, ele sozinho, ou mostrar o vazio do deserto, né? Uhum. Então ele tenta passar isso através da forma como ele filma. E o que eu ia falar é que, inclusive, quando começa o filme, né? Depois da apresentação, né, ele coloca lá que esse filme não é baseado nos evangelhos, e sim um esforço de imaginação. Ele diz, um esforço de imaginação, ou seja, é uma forma poética de imaginar, né, como o Kazantzakis fala. Inclusive, né, o Kazantzakis também fala que a poesia é a forma verdadeira da filosofia. Ele diz que a história não é filosófica. Isso, a história não é filosófica. Genial, cara. E aí isso me lembra de outra coisa. Quando a gente fala que é um esforço imaginativo, isso me lembra, por exemplo, uma fala do Cripple, que eu não lembro se a gente já trouxe para o canal, se não, ainda vai aparecer aqui, mas em essência ela já foi trazida, a ideia, o conceito. Que o Jeffrey Cripple fala em entrevista, em conversa, ele fala que quando ele fala, né, da cultura pop, do quadrinho e tal, que existem experiências que as pessoas têm com cultura pop, que justamente a pessoa fica questionando, não é real porque parecia com um quadrinho, porque parecia com um filme do James Cameron. E não, que justamente essas coisas feitas com o livre uso da imaginação, ele atinge a nossa imaginação religiosa. Então me fez lembrar disso, né, que o filme, quando ele se coloca, e o livro também, né, quando ele se coloca como um esforço imaginativo mais do que algo baseado nos evangelhos, ele se desprende do dogma solidificado e alcança o espírito. Ele se permite esse conflito, né? Que o próprio Deus é isso. Ele se apresenta de forma turbulenta na história toda e o ser humano fica tentando prender ele em algum tipo de sacramento, de lei sacra ou de forma para que ele se torne compreensível. Mas a própria ideia de algo completamente acima da existência é algo selvagem. Que escaparia às definições. Que escapa às nossas definições filosóficas, né? Então, é nesse esforço imaginativo que realmente o cara chega no espírito. E por isso também é rejeitado. Não só por contrariar o dogma, mas por tocar onde dói, mano. Sim. E é muito foda que o filme chama A Última Tentação de Cristo por causa da tentação final. Mas o Cristo tem muitas tentações ao longo do filme.
desde as mais humanas até... E vai se levando até voltar na mais humana de todas, né? Porque ele tem a tentação de casar com a Maria Madalena. Ser um carpinteiro, né? Uma vida comum. Uma vida comum. Aí depois ele tem a tentação de poder, de conseguir os reinos da terra. Enfim, é uma cena em que ele vai meditar no deserto e ele é tentado pelos demônios, né? Então vem primeiro a serpente, que é Maria Madalena. E ela se diz, é interessante, que ela se diz o espírito dele. É muito interessante que isso carrega nessa cena muita coisa ali do que o Kazantzakis apresenta sobre a relação ideal do homem com a tentação. Porque ali você tem um Cristo que discorda muito das definições cristãs normais, que colocam o Cristo como, se ele já era Deus... Ele é inatingível pela tentação. Quer dizer, qual é a ideia de você colocar uma tentação de Cristo no deserto na Bíblia? Se os caras depois vão dizer... Que ele nunca poderia cair. Ele nunca poderia ter caído. Estava tudo definido. Porque ele já era Deus, ele não poderia ser corrompido. Não. O que o Kazantzakis coloca ali, que é muito bem mostrado nas cenas do filme, do deserto, é que ele é tentado pela família, que é difícil para ele, a ideia de ser um homem comum, porque ele é plenamente homem, como diz o próprio dogma. E depois ele é tentado com poder. Isso já era uma tentação gigantesca. Ele era um homem simples, um carpinteiro, que sentia no coração dele, como é revelado para ele no deserto, na forma do leão, que ele tinha a tentação de querer dominar as nações. E aí o leão oferece para ele até mesmo Roma. Tudo pode ser seu, até mesmo Roma. Quer dizer, olha o nível dessa tentação. Que homem você conhece, pecador, entre aspas, que sonha com isso? Quer dizer... Mostra que Cristo, antes de superar os pecados, todos, ele tinha a tentação dos maiores pecados, das maiores ambições. E aí não acaba aí. Aparece a chama de um arcanjo, que ele logo reconhece, né? Arcanjo, afaste-se, você está me cegando. Parece aquela chama absurda. E oferece para ele o domínio da realidade, o poder de controlar, de definir a vida e a morte. A tentação de ser Deus. Tentação de ser Deus. No filme ele fala Satanás, né? Ele chama de arcanjo e depois ele identifica como Satanás e é o que faz ele ir embora. Me identificou. Ele fala Satanás e chama. Quando ele dá nome, ele pede, tira o poder, né? Mas, ou seja, ali no deserto se desenha uma coisa que o Kazantzakis fala muito de que o homem tem que ter a carne forte. Que tenta ele de todas as formas, para ele lutar, ele combater também intensamente. Deus que é um pecador, né? É um pecador que combate consigo mesmo. Isso que você falou, Lamed, de que no Evangelho as tentações para o Cristo não fazem sentido, se relaciona muito com o primeiro estágio, que inclusive não aparece no filme, só no livro. São 4 estágios, né? O filho do homem, que é o primeiro, o filho do carpinteiro, o filho de Davi e o filho de Deus. Surge no filme, né? Só que sem a definição, né? A gente teria que conhecer o livro para saber. A definição não tá nem no livro, tá no caderno de anotações do Kazantzakis. Pode crer. E esse estágio do filho do homem, né, é um estágio que é de todo homem e toda mulher passa, ou seja, de todo ser humano, né? E não tem tanta importância no filme, né? Porque é óbvio que ele é um homem, né? E nos evangelhos, Jesus não nasce de um homem. Então ele não é plenamente o homem. Só no evangelho do Kazantzakis é que Jesus é um homem por completo. Cara, é verdade. Interessante que no evangelho canônico, o José se torna não o pai de Jesus, mas o super padrasto, né? O santo padrasto. E eu falei evangelho, né? Porque para nós, do Nova Gênesis da Teoses, o livro A Última Tentação de Cristo, do Kazantzakis, ele é o evangelho que é válido, ele é o evangelho verdadeiro, porque ele nos apresenta a ascese, nome também de outro livro do Kazantzakis, né? A ascese é o caminho da teoses, né? A jornada para salvar Deus e lutar ao seu lado, nos divinizando também no processo. Sem falar, cara, que você assistindo o filme, por exemplo, eu não li o livro ainda, mas quero muito ler, você identifica muitos dilemas que a gente lida no nosso tempo atual, né? Até os conflitos internos dele, né? É muito humano.
ele falando, Deus me ajude, será que eu vou conseguir falar correto? Será que eu não vou falar algo errado na hora de pregar a palavra? Coisas desse tipo, Aí depois ele fala, será que eu vou falar algo certo? Ele não quer nem falar errado e ele não quer falar certo porque ele está contribuindo porque ele resistiu. Ele tá com medo do que pode acontecer. Também, porque ele sabe o que vai acontecer na real. Ele é assombrado. Jesus, nesse filme, é muito interessante, porque ele é assombrado por Deus mesmo. Como se viesse um pássaro lutar com ele. E ele escuta passos seguindo ele e ele vê uma sombra seguindo ele também, que é a sombra da cruz, durante a vida inteira. Então, tem até uma cena que ele fala assim pra um monge: se você olhar dentro de mim, você só vai encontrar medo. É tudo que tem lá. Quer saber quem são meus pais? Quem é meu Deus? É o medo. Muito foda, velho. E o Squirrel falou, né, de que ele se conecta com nós, e isso é muito verdade, porque ele deve ser um guia nosso. Ele nos dá a boa nova, que é o Evangelho, né, da ascese, que é essa caminhada até Deus. Ele é um manual da ascese, né? Esses 4 estágios que Jesus passa são os estágios que nós, homens, devemos passar também para nos unir a Deus, né? Sim, Alcançar Deus. E as pessoas que não conseguem acompanhar ele ou que entram em conflito com ele em sua ascensão, elas expressam dilemas e problemas que a gente consegue trazer para a gente e identificar como algo que pode impedir a gente também de servir ao lado de Deus. E as pessoas podem falar, nossa, mas os evangelhos, eles são muito mais antigos, né, do que o livro de Kazantzakis. Para nós, a antiguidade não é um elemento que define a verdade ou não, né? O Jesus do Kazantzakis, ele é muito mais verdadeiro que o Jesus dos evangelhos. Isso não significa que a gente despreza o evangelho. Porém, o evangelho, ele está ontologicamente em um nível de realidade abaixo do de Kazantzakis. Com realidade, eu quero dizer, feito da substância de Deus. Ou seja, eles são um suporte de realidade, como disse Philip K. Dick, ultrapassado e fraco. E sobre o suporte de realidade, também vejam os vídeos do mestre Aleph Hofer, né? E falando mais sobre esses 4 estágios que nós, homens, devemos passar, né? Vamos nos aprofundar em cada um dos 4, né? O Filho do Homem eu já falei aqui, né? É o que todo ser que nasce de um homem e uma mulher, ele passa, né? E o segundo estágio, que é o Filho do Carpinteiro, é o estágio que a gente vê que Jesus está no começo do filme, né? E ele é um carpinteiro, ele está lá fazendo cruzes, tá? Tem uma cena muito foda, né? Primeiro que o Judas chega lá, né? E briga com ele porque o Judas, ele é um cara combativo, ele quer a revolução, né? O Judas nesse filme, ele é muito foda, né? Ele quer derrotar Roma. Ele é um tipo de... ele é como se fosse um libertador do povo, assim, né? Ele quer ser isso, né? Ele quer ser um guerreiro. Dos judeus, né? Dos judeus. Só que é um dos estágios, não é o último, né? E Jesus está lá fazendo cruzes para pregar aos próprios judeus. E ele diz que Jesus é uma vergonha por causa disso, né? E nem Jesus, naquele momento, ele entende direito por que ele faz isso, né? Ele só sabe que a voz de Deus mandou ele fazer, né? Mas depois, em outra cena, ele diz que ele faz as cruzes porque ele quer que Deus fique com raiva dele. Porque ele quer crucificar todos aqueles messias, todas aquelas pessoas que se opõem contra Roma e que o Império Romano manda ser crucificados, né? Jesus se oferece como o único carpinteiro lá para fazer isso, porque ele não quer ser o escolhido, ele não quer ser o Messias, ele luta contra esse sentimento dentro dele. Isso é muito simbólico, porque antes de tudo ele combatia Deus, né? E aí, ao mesmo tempo ele é o mais amado, quer dizer, o Kazantzakis também fala isso, né? Combater o próprio Deus, né? Existe uma resistência no homem que deve ser, digamos assim, reconhecida em primeiro lugar, né? E se o seu maior adversário é o próprio Deus, né? Em certo sentido, você se torna mais capaz de alcançar alturas, né? Que treino é um treino gigantesco, né? E é interessante isso daí porque o Kazantzakis ele também fala que enquanto você tem umas tentações que ele considera juvenis, que é tipo vícios, né? Que é mulher e tal, você ainda é um jovem ainda. E quando você passa disso, você passa a ter tentações muito maiores, que no caso o poder ou o próprio Messias, né? É meio que uma tentação, de certa forma, né?
Tipo assim, quem é que ousa pensar nisso? E é por isso que então, ele fala que ele já passou ele saiu dessa fase de jovem e ele parou de enfrentar o diabo. Que enquanto ele está nas tentações de um jovem, ele ainda está lutando contra o diabo. Quando ele passa para tentações maiores, ele está lutando contra Deus. É por isso que o nome desse estágio é filho do carpinteiro, né? Porque, ou seja, ele é um homem que herda a profissão de seu pai. Ele tem um ofício, ou seja, ele tem que sustentar uma família, né? E o que está relacionado com se casar e ter filhos, né? E quando ele vai para o deserto, né, e passa por essa tentação, né? Como a gente já falou, primeiro vem a cobra, Naja, que ela fala com a voz da Maria Madalena, e ela fala dessa tentação, né? Ela fala que é a tentação da família, de viver o amor. Ela fala que ela quer ter um filho dele, né? E a maioria das pessoas não acham que essas coisas sejam uma tentação. Sim, né? verdade. Elas acham que isso é algo bom. Mas na verdade isso se opõe à sese de Deus. Por isso que é uma tentação. E não é nem assim, né? Uma ofensa contra familiares, né? Famílias. A gente não está fazendo uma ofensa. Não. Mas, por exemplo, como é que você vai dedicar 100% do seu tempo servindo a Deus se você tem os afazeres da casa, de marido? Por isso, a igreja criou as analogias divinas para com a família. Você está trazendo pessoas à vida, dando a oportunidade de Deus criar vidas. Você está replicando a estrutura da igreja, sendo você o marido o Cristo e a mulher a igreja. Mano, olha que armadilha perfeita que os caras criaram, porque o homem, ele tem uma tendência a amar a mulher acima da medida do possível do imaginável. A realmente divinizar a paixão dele. Ele diviniza. Tem todo o lance da psicologia que tem a ânima que ele projeta nas mulheres. Só que aí você pega isso que tá fadada da merda, porque nenhuma mulher humana consegue honrar a imagem da ânima. E aí que daí vem a quebra de cara. Mas aí você pega essa ideia de casar e a igreja coloca aquilo como você agradando a Deus. Sendo que um homem, ele nunca vai amar a Deus mais do que ele ama a mulher dele. E aí os caras acima disso vão lá e falam, não, mas se você amar a sua mulher, você vai estar agradando a Deus. Então é uma armadilha que não tem como o cara escapar. Cara, não tem como, porque você tá dando um escopo religioso para algo da natureza. E é muito armadilha mesmo de pegar e de arruinar uma ascensão, né? Porque o que é natural não deveria ser tratado como divino. Sim. Natural no sentido animal, no sentido biológico mesmo, né? Quer dizer, é a coisa mais evidente que seguir as tendências naturais, digamos, completamente, vai de encontro, vai de contrário ao que é um caminho religioso, né? Que é um caminho de ascensão de verdade, um caminho de ascese, né? Cara, uma vez eu vi um vídeo de um monge ortodoxo, né? E aqui a gente tem críticas, né, ao cristianismo ortodoxo, mas a gente tem que reconhecer, né, as verdades ali, né? E uma vez eu tava muito pirado nessa parada de ortodoxia, né? E daí tem um vídeo do monge, né? Ele mostra, né, a vida dele, ele fala que quando ele foi pro mosteiro, o pai dele falou, mano, ele era do capitão do exército, alguma coisa assim. Ele falou, mano, eu vou chamar o exército pra te tirar de lá, você tá maluco, não sei o quê. E a mãe dele pirou também. E daí ele conta ali, né, essa passagem da vida dele. Aí o repórter, ele fala, então, e você, qual que é a diferença de vocês e de cristãos ortodoxos que têm uma vida comum? O que você acha, né? Ele fala, cara, a gente que é monge, a gente tem a salvação garantida. Porém, a nossa vida é infinitamente mais difícil do que uma vida comum. A gente está em luta constantemente e é muito difícil ter uma vida de monge. E daí ele fala, aí as pessoas da cidade, né? Ele fala, então, as pessoas, os cristãos que seguem uma vida comum, que tem uma família, eles têm que rezar muito para Deus ter misericórdia, para que talvez eles tenham salvação. É só pela misericórdia de Deus que eles podem talvez ser salvos. A gente é garantido que a gente vai ser salvo, mas a gente está tipo numa luta constante. Foda isso, porque, ou seja, o cara na posição de monge conseguia ver que enquanto os irmãos dele e ele estavam ali numa dedicação constante, e como mesmo uma dedicação constante era difícil, é muito difícil se aproximar realmente se iluminar ali, né? E aí o cara olha para a sociedade toda vivendo os bem bons, vivendo a vida comum e fala, porra,
Os caras não sabem quanto tão longe. Eu gostaria da gente tentar deixar claro para quem está nos ouvindo o que é ascese, né? Colocar em exemplos claros com as palavras do Nikos Kazantzakis o que significa ascese. E eu vou ler, depois a gente pode comentar, eu vou ler 2 trechos de 2 páginas do Relatório ao Greco do Kazantzakis. Então, na página 276, ele fala o seguinte: o que, acima de tudo, me seduziu e me deu coragem foi o fato de que o homem que se encontrava dentro de Cristo deu a partida, com muita coragem, com muita luta, com uma frenética esperança de chegar a Deus, de se misturar com Ele, de se constituir em um indivisível com Ele. Não existe outro caminho para se chegar a Deus, apenas este: lutar seguindo as sangrentas pegadas de Cristo, transcender o homem dentro de você, transformar-se em espírito, misturar-se com Deus. Na página 277. Todo homem é um homem-deus, carne e espírito. Eis o porquê o mistério de Cristo não é o mistério de uma religião qualquer. É o mistério de toda a humanidade. A luta entre Deus e o homem, assim como o anseio de sua conciliação, irrompe em todos os seres humanos. Na maioria das vezes essa luta é inconsciente, dura pouco. Não aguenta um espírito fraco que durante muito tempo se rebela contra a carne. Cansa-se, torna-se ele também carne e a luta termina. Mas nós, homens responsáveis que mantêm, dia e noite, seus olhos pregados em sua mais alta obrigação, a luta entre a carne e o espírito irrompe sem misericórdia e pode durar até a morte. Quanto mais forte for o espírito e a carne, mais fecunda e rica é a harmonia final. Deus não ama os espíritos fracos e as carnes flácidas. O espírito quer lutar contra uma carne forte, cheia de reações. É um pássaro carnívoro que tem uma fome sem fim. Come carne e a faz desaparecer, absorvendo-a. A luta entre a carne e o espírito, coragem e rebelião, conciliação e submissão, e por fim o mais alto alvo da luta, a união com Deus, teoses. Eis aí a subida que Cristo tomou e nos chama para que também nós a tomemos, seguindo as suas pegadas sangrentas. Como vamos nós darmos a partida para atingir esse mais alto cume, onde, tendo o Filho da Salvação como primogênito, chegou Cristo? Eis mais alta obrigação do homem angustiado. Fecha aspas. Foda. Caralho, muito, muito foda. A maioria dos homens, eles ficam só no estágio do filho do carpinteiro. Mas Jesus não era um homem comum, né? Ele foi além. Ele passou para o estágio do filho de Davi. É o 3º estágio, né? E também a 3ª tentação que se apresenta. E filho de Davi é um título messiânico, né? Fazendo referência ao rei Davi, né? E é dito que o Messias é um descendente de Davi. O Ben Davi, o filho de Davi. E nesse estágio, nós entramos numa das coisas mais importantes de todos os livros do Kazantzakis, que é isso que a gente está falando aqui, a gente falou várias vezes, que é das tentações medíocres, né? Tentação do sexo, do dinheiro, da fama, das drogas e dos prazeres em geral. Essa tentação, Jesus não tinha. Ele tinha a partir do filho de carpinteiro, que é de você constituir uma família. Não é que ele não tinha. Ele ultrapassou ela. Ele já estava maior que elas. Exato. Vamos colocar assim. Isso não afetava mais ele queria algo mais, além disso. É que ele já era um pouco diferente. Ele é plenamente homem, mas desde sempre visões, porque ele era um Messias. Eu tenho a impressão que o primeiro estágio já é, porque você falou, né, a maioria fica no segundo. Eu já começo a considerar que a maioria fica no primeiro. A gente já está num estado preocupante. Cara, Pensa o seguinte, por que as pessoas estão casando e separando infinitamente? Talvez seja isso. Ele está predominando ainda a ideia de ser antes ser uma pessoa de carne do que ser uma pessoa que era uma família. Cara, e o que a gente aprende com o Kazantzakis é que essa fome, esse vazio existencial, ele nunca vai acabar. Só na guerra que se encontra a paz. Você falando isso é um bom exemplo, mas você tem milhares de exemplos desses na sociedade. O cara que fica podre de rico, ele nunca vai estar em paz, porque a paz, neste mundo, pelo menos, é na guerra. Então, o Kazantzakis, ele principalmente, essa dualidade que ele fala no começo entre espírito e carne, a carne, ela tende a imobilizar-se, ele fala, ou seja, descansar mesmo, deitar e dormir. O estado de sono, ele é um estado de morte. E aí, assim, o espírito, ele é o contrário, ele é
a luta, o Deus de Kazantzakis, ele é a própria luta. Ele é o combate em si, contra tudo, contra todos, tá ligado? Mas principalmente contra a imobilização, contra, como pode dizer? A inércia. O conforto, a inércia. A maioria das pessoas tem a ideia de que Deus quer manter as coisas estáveis, manter as coisas como elas são sempre. Mas não, na verdade, ele é o ser, o espírito que eternamente desfaz a estabilidade para seguir adiante, tá ligado? Cara, isso é muito foda, porque eu cresci ouvindo isso, né? Que, tipo assim, Deus sabe o que faz. Ou seja, isso já vem desde a Igreja Católica, né? Não é só não é novo essa mentalidade evangélica, né? E isso dá a entender que, tipo assim, Deus está sob o comando de tudo, Deus está em tudo, e a gente pode relaxar. Exatamente. Aceitei Jesus, agora só vivo minha vida e tá tudo certo. Mano, só vou na igreja, quando eu morrer eu sei que eu vou pro céu e tal. E o Kazantzakis, muito gnosticamente, ele ensina pra gente que o nosso universo, nosso planeta, nossa realidade, ela nasce desse entrechoque, né? Dessas duas forças que elas estão em embate o tempo inteiro, elas se odeiam e elas se amam, né? E disso nasceu as plantas, o minério, o animal e o homem, todas as coisas. E é muito interessante, né? Porque o conceito do Yin Yang é isso. Você tem o I Ching, todas as coisas no universo são feitas de misturas diferentes. De luz e trevas, de Yin e Yang. São os trigramas. O Kazantzakis ele escreve que esse Deus ele não é refúgio, ele não é casa nem esperança, ele não é pai, nem filho, nem espírito. Ele é o teu general. E a essência dele é a luta. É muito foda. E ele chega a falar, até mesmo entrando no mito da evolução de Darwin, é como se naturalmente a matéria ela só viraria pó. Mas o Espírito de Deus, crucificado na matéria, gritando, numa luta incessante, falava pro peixe lá na água, levanta, vai pra terra. Aí o peixe falava, não tem como. Aí falava, você não pode, você não pode, mas eu posso, vai. E aí o peixe saiu da água. Nossa, isso é muito foda. Isso é um absurdo de foda. A grande proposta que a gente fala aqui é literalmente, a gente está descrevendo o tempo todo isso, de várias formas. Porque as pessoas podem ouvir quando a gente fala de uma supra-realidade atingível, né, conquistável, através da ficção, através do fantástico, a gente está falando disso. Quer dizer, qual é a realidade acima do homem? É uma realidade acima da matéria, acima dos conceitos ideais da filosofia, acima de tudo. Acho que o ponto aqui é, qual é a coisa mais alta que você consegue imaginar? Esse tem que ser o objetivo, porque é o mais alto que você pode alcançar. Exato. Mano, eu só quero falar de uma cena que eu acho muito foda também, que antes dele ir pro deserto, ele encontra o João Batista, né? E ele tá num puta ritual ali, death metal do caralho. Ali nasceu o metal, o headbang. E ele amaldiçoando, né? A oração do João Batista era muito braba, mano. Você não vai enxergar foda, mais, você vai perder sua língua, vocês vão morrer. A esposa será dada ao seu vizinho. Já aconteceu. Não, aí na modernidade isso aí é o normal. Não, então, mano, todas as profecias do João Batista do filme... it's over, aconteceu. Cara, o dia do Senhor que já chegou. Já chegou. E é muito foda porque assim, da questão do amor, né? E o que acontece? É que existe um amor espuro, mentiroso, que está enraizado na matéria, junto com essa força que a gente estava discutindo aqui, e existe um amor real, verdadeiro, divino, que tem que ser alcançado, né? Então, Jesus ele já estava em todo aquele discurso, né? Vamos se unir, amor, parecia um hippie, né? E daí... Ali você tem o Jesus hippie que os hippies amam, né? Exatamente. E é um amor que leva ao erro, né? Ao tropeço. Mas ali você tem, digamos que algo de essencial que ele carrega em todo o resto da mensagem. Sim. Não, sim. E o amor existe. Essa questão. O ponto é que a gente não sabe diferenciar o amor que é só uma ilusão emocional do amor real. E depois ele mostra qual é esse amor. É agora que eu vou falar. Manda. Quando ele estava falando com o João Batista, ele fala, mas é o amor. Eu sou um coração, eu só posso amar. E o João Batista fala, mano, amor é ação.
Deus me deu um machado e mandou eu atacar, avançar. Então eu tô te passando agora, mano, e golpeia. Você tem que golpear. Ele fala, amar implica odiar a injustiça. Aí Jesus fala assim, ódio? Tipo assim, totalmente hippie. Ele fala assim, Deus prega o ódio, prega a raiva. Ele quer a raiva. Aí João Batista, sim! Aí ele, acho que no livro até, ele fala que tem essas duas leis, o amor e o ódio, mas o ódio veio antes, então começa por ele. Você começa pelo fogo e das cinzas, Então. que o discurso de Jesus depois torna isso, né? Das cinzas, as cinzas vão adubar ali a terra para nascer o amor. Que a gente tava falando Fertilizar a terra. do mundo ser o mundo de Satã, né? Porque tudo que a gente falou até agora é sobre isso. E aí, nessa conversa dele com o João Batista fala, né, que a missão dele era passar o machado para Jesus. Por quê? Porque ele tinha que derrubar a árvore podre que é o mundo, tá ligado? Então ele não veio, ele achou que ele vinha para ser um noivo que ia casar com a noiva e tal. Cara, só tem cena foda, ele até fala, né? Me desculpem se eu achei se eu enganei vocês, né? Não é um casamento, Inclusive, é uma guerra, trouxe uma guerra. No filme ele não tem essa fala completa, né? Ela tem parte dela, ele não chega falando, me desculpem, eu estava enganado. No livro tem isso. Sim. Eu estava enganado, não é um casamento, é uma guerra. Eu também não sabia, eu também me enganei. Eu também não sabia. E essa frase que o mundo é uma árvore podre é muito gnóstica, né? Porra! Gnosticismo 100%. puro, né? E ele fala, Deus tá dentro da gente. Porque e o Satanás é tudo em volta, mano. Mano, depois começa uma puta cena fodida do caralho, mano. Digna de Oscar, mano. Pô. Trilha sonora foda. Aí ele já, tipo, numa cena meio que slow motion, né? Um monte de doente levantando de um buraco lá. Mano, e ele já rave. E ele já começa a exorcizar todo mundo. Mano, que é o momento, quando ele adota a postura de combate naquele momento, ele realmente declarou guerra com tudo de maldito. Então, mano, ele vai pro meio daquelas balas e sai os caras do rave, né? Todo mundo sujo de barro, possuído. E aí ele pega e até ele se esgotar, né, mano? Mostra que ele expulsa demônio até cair, mano. Sim. E cara, é um Jesus mais brabo do que qualquer evangelho. Muito brabo. E é uma coisa interessante, né, que eu tava falando que o homem só consegue achar paz na guerra, né? É o que Kazantzakis Isaacs nos ensina. E não só isso, Jesus, ele começa a fazer os milagres só depois que ele aceita a guerra, quando ele pega o machado, né? Verdade. Transforma o coração em machado. Antes disso, era só discurso. Até porque... Depois, ele começa a curar cego, ele ressuscita Lázaro. Até porque qualquer um medo dele falar o certo. É o que o Guilherme falou, é a sombra da cruz. E quando ele ressuscita Lázaro, ele fica preocupado. Porque realmente é como se ele olhasse e falasse: meu poder de filho de Deus está indo longe demais. Sim. E assim, eu tô chegando próximo do meu destino. E o que a gente aprende também é que, tipo assim, Deus só vai ficar do seu lado quando você aceita 100% a guerra. Que antes disso é só discurso, é só você buscando ele. Depois começam os poderes. Ele começou a fazer os milagres, né, depois que ele venceu as 3 tentações, né, que ele foi... Ele se viu... Ele foi aceito por Deus e se aceitou como Messias, né? O leão, ele representa, ele é a tentação do filho de Davi, que é o desejo pelo poder, o desejo de governar as nações, de destruir Roma. E esse é o estágio do Jesus revolucionário, também, que quer destruir Roma. O próximo estágio e último é o de filho de Deus, que é o estágio da união final com ele, a teoses, né? E é nele que mora a maior tentação, né? Daí aparece a labareda de fogo, que é o arcanjo, né, que é o próprio Satanás, né? E uma coisa que o mestre Aleph comentou com nós sobre isso, né, sobre a tentação de ser o filho de Deus, né? A maioria de nós provavelmente já se imaginou tendo superpoderes, né? Esse desejo ou tentação de ter superpoderes. Ou de comandar a porra toda. De comandar tudo. Ficar invisível, entrar no banheiro das meninas. Aí, mano, você tá em um estágio anterior. Você é louco, calma você lá. tá pensando nisso, mano? Claro que já, mano. Óbvio, O cara se enganando, né? Não, eu tô falando que isso aí já não é a tentação de dominar o mundo. Não, com certeza, mas quem nunca brincou quando era moleque? Que poder você quer ter? Ah, quero ficar invisível pra entrar no banheiro. Porém, a maioria de nós, acredito, não pensa muito em querer ser Deus, né? Com certeza. Mas Jesus queria. Jesus tinha essa tentação de ser Deus. E o diabo tenta ele com isso, né? E essa tentação de ser Deus
ela só pertence a uma alma muito grande. E também é um grande pecador, né? Jesus Exato. era O maior as duas dos coisas. blasfemadores. Está relacionado, né? As pessoas com as maiores tentações são as pessoas com maior potencial de Fazer merda. de fazer merda ou de se tornar um grande santo. Desafiar coisas. Porque quanto maior pensa assim, na sua alma, duas forças combatem. Quanto mais forte elas forem, maior a sua alma. Sim. A moral da história disso, né, é que Deus, através disso, ele fala para nós que nós não podemos nos contentar com nada, com pouco, né, com o vazio. Nós temos que desejar sempre transcender cada vez mais. Como Jesus falou, essa dualidade do desejo do corpo e do espírito que a gente falou. Mano, hoje em dia é muito difícil uma pessoa ter força mental de querer algo de verdade, cara. Quando eu fui tirar minha carta, o professor é um cara mó animadão que perguntava o que as pessoas gostavam de fazer, mano. A sala inteira respondeu que gostava de dormir. Não tem nada mais carne do que isso. Cara, eu achei... E o que a gente faz é por obrigação. Mano, a gente tem uma geração inteira, mano, que você falou da sua sala. Eu já tive outras situações muito semelhantes a isso também. E eu fiquei abismado, mano. Porque eu fiquei, caralho, velho. Porra, eu gosto de fazer um monte de coisa. Nenhuma delas dá dinheiro. Mas eu gosto de fazer um monte de coisa. E gosto muito de fazer essas coisas. Então, tipo assim, eu me achava meio inútil de gostar de umas certas coisas. Aí eu vejo que tem gente que não consegue ter paixão por nada. Eu já fiquei assombrado, mano. E realmente, tem uma geração inteira. Talvez eu esteja... porque eu só tenho como ver o nosso tempo. Mas talvez sempre tenha sido assim. Talvez sempre tenha existido um monte de gente que tá se mexendo porque vai morrer de fome se não se mexer. Mas o que gosta de fazer realmente, o que quer, o que deseja, o que almeja, é o mínimo. Né? As pessoas que se contentam apenas com dinheiro ou prazer, elas estão na mão do demônio. Porque Deus quer o contrário disso. Ele quer quem deseja mais, quem deseja a César, a teoses. Né? Uma coisa importante que tem no livro, né, que ajuda a entender o que acontece no filme também, é que no final Deus, quando Jesus ele passa por essas 3 tentações, né, ele resiste a elas, Deus concede esses 3 desejos para ele, só que de uma forma mais elevada, né? No livro, né, ao invés de ele praticar o ofício dele de ser carpinteiro, ou seja, de ter uma vida com a Maria Madalena, né? Deus dá a ele a missão de construir a arca que vai reunir os puros de coração que serão salvos do dilúvio de fogo. Então ele cumpre a missão dele de carpinteiro dessa forma, construindo a arca simbolicamente, que ele é a própria arca, né? Que vai salvar aqueles do dilúvio de fogo. Cara, que coisa incrível. O segundo desejo, né? Que é o desejo de governar as nações, né? É dito que ele sim irá governar, mas não essa Jerusalém. Ele vai governar a Jerusalém que virá, que é composta por homens e mulheres restaurados. Ou seja, é uma Jerusalém diferente dessa, futura. É depois que o mundo for reconstruído. Exato. O amor verdadeiro. E por último, a tentação de ser filho de Deus, ela acontece, é dada a ele. Ele realmente se torna o filho de Deus. Ele alcança a teoses. Então no final, ao resistir às tentações, Deus dá o desejo dele para ele, só que de uma forma superior ao que o demônio daria, porque o demônio daria ilusão e mentira. E Deus, depois da luta que ele teve, ele concede isso para Jesus. Cara, é curioso que a gente vê que tudo que o demônio oferece é uma cópia de algo muito maior, né? Cara, isso é muito coerente com a visão do Tolkien sobre a fantasia. Porque quando você constrói a magia, ou a ciência ou magia laboriosa, que dá na mesma, permite você conquistar no mundo. Ou seja, existe uma tentação de poder. E a ficção que ele propõe, a subcriação, é você construir humildemente. Você criar como que por limitação de Deus, assumindo que você não tem o poder para realizar aquilo, fazendo de boa fé. E na esperança de que se Deus quiser, aquilo será realizado. Que é muito semelhante a essas tentações. É uma vitória automática dessas tentações. Porque se você se assume como um criador que não vai você mesmo ir lá e trazer ao mundo aquela ideia que você quer, mas propõe a Deus algo muito maior, no fim, tudo aquilo que você desejou pode ser realizado, mas num mundo melhor, num mundo restaurado,
e o próprio homem restaurado, que é o que ele fala no final do artigo dele sobre histórias de fadas, né? Então é muito próximo, muito semelhante. Todo desejo... Coisa, pensei nisso. É a mesma coisa, é a realização do todo desejo, mas depois de ele ter sido superado na tentação do poder. Como que está a humanidade hoje, né? Só nas tentações do filho do homem, né? Totalmente entregues ao demônio, por isso que tem tanta gente sofrendo com depressão. Inclusive milionários, quem é bilionário jamais encontra a paz que eles procuram, porque é uma fome eterna. O homem só vai ser saciado quando ele entrar nessa guerra divina ao lado de Deus. E o pobre almejando ser o rico eternamente no mesmo sofrimento. Pois é. Você consegue imaginar uma satisfação maior do que você saber que você dá tudo de si? Exato. Tudo que você tem, você usa, você gasta, você dá utilidade. E que você está do lado de Deus. Se você chegar nesse ponto, você encontrou realmente a única coisa satisfatória de se dizer: eu tenho isso, eu tenho o meu esforço máximo sendo exercido. Quer dizer, é algo para se almejar, né? Mais que tudo. E a liberdade real, né, mano? O que a gente conhece hoje é uma dependência, uma escravidão pelos vícios, né? As pessoas estão dependentes dos desejos mais baixos. Da natureza. E elas acham que elas estão sendo livres. Quanto que a liberdade é você se unir a Deus, né? Então agora falando um pouco da cena final do filme, né? Quer dizer, uma das cenas finais, né? Lá para a parte final do filme é que Jesus ele vai para a cruz, né? O plano dele é concretizado, né? Ele e o Judas lá, e os apóstolos, eles executam o plano. É importante falar que ele pede para o Judas trair ele, porque o Judas é tão fiel que ele seria o único que ia trair ele se ele pedisse. O Casante Zax redime o Judas, né, mano? Porque ele apresenta Cristo falando, você... isso é uma coisa terrível. Aí ele fala, por isso que é pra você fazer, porque você é forte. Eu sou fraco, por isso que ele me deu a crucificação. A cruz é o caminho a cruz é o caminho fácil. Você tem que trair aquele que você mais é fiel. Você tá com missão Cara, difícil. sem o Judas nada disso tinha acontecido, porque ele ameaça de morte. Ele fala, mano, se eu não for lá pregar de verdade mesmo, falar do que você tá falando aí pra mim, eu te mato. E no Spawn tem isso também. O Judas é o apóstolo que mais amou Deus. E o Casante Zax é o verdadeiro Judas Priest. Isso é... Casante Zax, Judas Priest. Judas Priest. Isso é engraçado e intrigante, né? Que Judas ser o contrário dos evangelhos. Inclusive tem evangelhos gnósticos que também acentuam esse papel de Judas. Né? Esse amor por Cristo. Sim. Jesus pregando como filho de Davi, ele convoca todas as pessoas, ele entra em Jerusalém, né, como está descrito na Bíblia, montado no burro, né, saudado pelas pessoas, e como filho de Davi ele convoca as pessoas para lutar contra Roma. Porém, quando ele está lá diante dos sacerdotes no templo, né, como filho de Deus, ele renuncia a toda a política e aceita o seu destino, que é ser crucificado. E daí ele tem um encontro com os Pilatos, que é o David Bowie, uma cena bem legal e tal. Eu vi Eu falei, parece o Bowie. Aí o Lamed falou, até a voz parece até a voz tá igual, mano. Que impressionante. O cara parece igual, o rosto e a voz. Aí no final do filme, nos créditos, lá é o Bowie mesmo, essa porra, mano. Que descrente, mano. Já tem um Dafoe. Que cast é esse, né? Nossa. Daí, Jesus, ele é então crucificado. Porém, daí acontece a maior reviravolta do filme, que aparece um anjo na frente dele, que é uma menininha, né? E tira ele da cruz. O anjo leva ele de lá e Jesus, ele tem uma vida como uma pessoa comum. É importante que nessa cena que ele desce, ela fala pra ele, nessa coisa aí de, mano, Deus salvou o filho de Abraão, por que ele não ia salvar o filho dele mesmo? Aí Jesus olha assim, aí ele fala, quer dizer que eu não sou o Messias? Aí ela fala, não. Aí ele meio que... Aceita, entre aspas. Ele atua muito bem, o cara, porque ele faz uma cara de tristeza e de alívio ao mesmo tempo. É verdade. Não, cara, o Dafoe é perfeito, cara, pro papel. Porque ele consegue, a expressão, o Dafoe é tão expressivo que um sentimento tão confuso quanto tristeza e alívio, ele consegue expressar. E a partir desse momento em que Jesus é tirado da cruz pelo, entre aspas, anjo, inicia-se uma realidade alternativa, um mundo que é um sonho, né? E Jesus lá, ele se casa
ele tem filhos, ele envelhece, né? E tudo isso é um mundo sonho. Nesse mundo sonho aparece Paulo, o apóstolo Paulo, que está pregando o Jesus dos evangelhos que a gente conhece, o Jesus católico, né? Assim. Que nasceu de uma virgem, pá. Essa cena é muito maneira, velho. Nossa, que foda. Aquele Paulo é muito bravo, né, mano? Ele pregando assim apaixonadamente. E daí ele já chega confrontando, parecendo um ateu da USP. Né? Muito foda, né? Chegou. Você viu? Ele que eu esse falo de Cristo? Jesus, né? Jesus, não acreditando que ele é o Messias, completamente imerso na ilusão, ele chega confrontando Paulo. Jesus vai lá confrontar ele, né? E o Paulo fala: não importa se você é esse Jesus, o Jesus que eu prego, ele foi crucificado, ressuscitou, subiu aos céus. O Jesus do Paulo, ele é um Jesus muito mais poderoso. Ele fala, a salvação do meu Jesus vai salvar a humanidade, então não importa se é verdade ou não. E esse Jesus que é um cara comum, que casou, que tem filhos e vai morrer, quem que ele vai inspirar? Quem que ele vai salvar? Né? O Jesus do Paulo, ele é o Jesus da nossa realidade. Senhoras e senhores, pensem. Será que nós estamos na realidade em que negamos a cruz? Nós estamos no mundo de sonho? O mundo da última tentação. Uma coisa eu tenho certeza. Estamos. O nosso mundo, ele se define pela negação da cruz, pela negação de qualquer tipo de esforço, de todo qualquer tipo de sacrifício. É a lei do nosso mundo, a fuga do sofrimento. O que Philip K. Dick fala é que nós, seres humanos, nós aceitamos uma trégua contra o império. Os cristãos ocultos, eles fizeram uma trégua e entraram em um estado de ilusão, hibernação. Né? Ou seja, é a mesma coisa de dizer estamos no sonho da última tentação. Aqui, extremamente, Philip K. Dick. O filme todo, aquele lance de o reino de Deus está dentro, o mundo de fora é o mundo de Satã. É totalmente Philip K. Dick. É o ceticismo epistemológico e idealismo radical. Idealista radical. Que é você ser cético quanto ao mundo inteiro e o idealismo, aquilo que o ideal romântico, digamos assim, você considera como mais verdadeiro do que tudo que você está vendo em volta. Que é o que o Paulo faz ali, né? Não importa se você... Ele tá vendo Jesus. Ele estava pregando Jesus apareceu na frente dele e falou: mano, eu sou Jesus, isso aí que você tá falando é mentira. Ele tá falando, não, o que eu tô falando é mais verdade do que o que eu tô vendo na minha frente. Porque o Jesus que eu prego, ele não negou a cruz, ele é mais verdadeiro. E ele venceu a morte e salvará o mundo. Ponto. Cara, e é tão Philip K. Dick que quando o Judas aparece para acordar ele desse sonho, ele tem uma anamnese ali, né? Ele recorda quem ele é, né? E daí ele tá lá quase morrendo. o mundo tá acabando, Jerusalém tá pegando fogo, né? E Jesus chama, os apóstolos vêm para o funeral dele, porque ele sabe que ele vai morrer, né? Só que daí, Judas tenta despertar ele, né? Pedro fala, respeite o mestre. Você é louco, ele já chega falando, traidor, eu traí você, você me pediu pra me te trair, agora você tá aí. Você me pediu pra te trair, porque você disse que você ia morrer na cruz. Nossa, essa parte também é muito foda. Muito ele fala, mano, a gente tinha o mundo nas nossas mãos, a gente ia fazer algo realmente importante na humanidade. O que você tem com mulheres e crianças? O seu lugar é na cruz. O que é bom para o homem não é bom para Deus. O que é bom para o homem não é bom para Deus. Isso é a parte essencial desse final, cara. E depois... Ele desperta a partir daí, né? Daí ele velhão percebe, nossa, mano, o que eu tava fazendo? Ele não consegue nem andar, ele começa a se arrastar. Mano, ele rasteja no último esforço. Até o Gólgota. E é muito importante que nesse momento o Satã fala, é tarde, você já aceitou essa vida. Ou seja, o Satã ainda tem esperança de vencer. Por quê? Porque se naquele momento ele ainda nega, ele ainda fala, bom, essa foi a vida boa, essa foi a vida que eu tinha que viver, agora foda-se, agora eu tô velho. O Satã ainda tinha vencido. Ele precisou, no último, na ausência total de força, achar uma força ali e se rastejar até a Gólgota, cara. E aí é que a gente tem a cena mais arrepiante do filme, que Jesus grita, eu quero ser crucificado, eu quero ser o Messias. Mano, posso ler aqui o que ele fala? Fala aí, diga. Ele fala, pai, você está me ouvindo? Você ainda está aí? Estará ouvindo um filho egoísta e infiel? Eu te combati quando me chamou, eu resisti, pensei que sabia mais. Eu não queria ser seu filho, pode me perdoar? Eu não combati o bastante. Pai, me dê sua mão, eu quero ser a salvação. Pai, leve-me de volta, faça um banquete, me dê as boas-vindas.
eu quero ser seu filho, eu quero pagar o preço, quero ser crucificado e ressuscitar, eu quero ser o Messias. Mano, de chorar isso aí. Foda. Daí ele desperta da ilusão, ele olha, ele vê que ele tá Em cima da cruz, naquele momento exato. E aí ele sorri, ele diz está consumado 2 vezes e o filme acaba. Uma cena acabou. Não só acaba, ele acaba com a tela piscando com luzes Vaporwave ali. E começa barulho também, né? Um barulho esquisito, de chiado, de glitch. É literalmente isso, cara. É um glitch. Começa a acontecer um glitch na realidade. Algo laser, né? Parece um barulho de laser. Mano, ali foi totalmente sinal de vales. Né? Nossa, muito louco. O que fala que a história de Cristo foi a primeira transmissão de vales no mundo. Cara, genial. Genial. Nossa. Bom, pessoal, a gente vai em busca aqui de concluir o vídeo, claro. Não porque concluiu o assunto. Não dá pra esgotar esse assunto. Pelo menos não dá pra esgotar facilmente. Muita coisa que a gente ainda pensa sobre isso, que a gente ainda se empolga pra falar, só que não tem como ficar um vídeo gigante, então a gente vai encerrar aqui. Se você já viu esse filme, traz aí o que você acha, o que você considera das nossas reflexões, o que a gente trouxe aqui de interpretação. Se você não viu, você vai ver com outros olhos, com certeza. Exato, você vai ver muito melhor esse vídeo agora, se você não tiver esse filme, se você não tiver visto ele ainda, né? E... Cara, se a pessoa que não conhece Casante Isaacs, não assistiu o nosso vídeo, não sabe de tudo isso que a gente falou, dessa profundidade, o filme é só algo assim, sei lá, mano, meio lisérgico, tá ligado? Meio psicodélico. O cara arranca o coração do peito, vira um machado. Ou feito na blasfêmia. Não, a maioria das pessoas com criação cristã, no geral, vai olhar e vai ficar... por isso que eu acredito que ele não alcançou assim aonde ele merece, tá ligado? Esse filme não tá onde ele merece. O filme e o livro tinham que ser tomado como religião mesmo. Que é o que as pessoas... isso é a grande luta que a gente tem em relação ao Casante Isaacs. Porque dá pra dizer que a gente é o primeiro grupo a levar o Casante Isaacs para além da poesia. Porque você tem Casante Isaacs sendo comentado até em acadêmicos. Mas, porra, uma escrita poética, tá? Não, é pra levar a sério. O Casante Isaacs sabia que o trabalho dele era reencarnar a essência de Cristo. E é isso que ele faz nos livros dele, e é isso que nós tentamos passar aqui e vamos continuar tentando. A essência de Jesus está na ascese de Salvador de Deus, está na última tentação de Cristo, está nos livros de Casante Isaacs. Muito foda, cara. E aí você tem 2 bigodudos, né? Você tem o Nietzsche e você tem o Casante Isaacs. Um fala, Deus está morto, o outro fala, eu vou ressuscitar ele. Inclusive, ele tá crucificado dentro tinha uma influência gigante do Nietzsche. Né? Então, faz muito sentido. Mas enfim, é isso aí, galera. Pode ver, eu tentei fechar aqui o assunto, surgiu mais. É infinito, é inesgotável esse assunto. Se você não viu o filme, veja. Diz aí o que você achou, deixa uma curtida, compartilha esse vídeo com mais pessoas, se inscreve no canal. Esse foi mais um Golden Pill e a gente se despede aqui. Até a próxima. Falou!